tais postulados foram considerados verdadeiros. Podemos observar, por conseguinte, que a trilogia imaginada para classificar os diferentes estágios evolutivos da criatura correspondem a outras trilogias, como a do batismo, ou seja, o tipo de mergulho que cada uma dessas categorias pratica. O ser ilíquido, material ou carnal, mergulha na água e fica por longo tempo preso ao ciclo dos sucessivos renascimentos. Pode até, como vimos, realizar inúmeras dessas viagens à matéria, sem conseguir avançar pelo caminho que se desdobra à frente, no rumo da perfeição e da plenitude, o pleroma, dos gnósticos. Aos seres psíquicos, o batismo é de fogo, porque eles mergulham no fogo purificador das suas próprias lutas redentoras, à medida em que redescobrem o conhecimento. Os pneumáticos ou espirituais, finalmente, mergulham em si mesmos, na tarefa nobre do autoconhecimento e, adquirido este, tornam-se verdadeiros gnósticos, ou seja, aqueles que sabem. Há, contudo, uma terceira trilogia paralela ou superposta, dado que os gnósticos entendiam o ser humano encarnado, centelha divina acoplada à matéria densa, no seu aspecto tríplice de soma, psique e pneuma, isto é, corpo físico, alma e espírito. E mais uma vez, encontramos aqui conexões explícitas com o pensamento de Paulo, tanto quanto com postulados da doutrina dos espíritos. A distinção entre corpo físico, corpo psíquico e corpo espiritual é apresentada com a nitidez e a veemência habitual do apóstolo, em sua primeira epístola aos Coríntios, ao explicar didaticamente o mecanismo da ressurreição, que no seu correto entender, é ponto fundamental e negociável de toda a sua estrutura teológica. Sem ressurreição, leia-se sobrevivência do ser à morte corporal, não há o que discutir em termos de cristianismo ou de nenhuma outra religião. Se a sobrevivência é uma falácia, então a fé também seria vã e a vida um mero jornadear de berço a túmulo, em comes e bebes inconsequentes. Mas não é assim que se passam as coisas. Não se acaba tudo na sepultura, que apenas desintegra e consome o corpo material, do qual se retirou a centelha divina revestida de seu corpo psíquico. O ser encarnado dispõe, por conseguinte, de três corpos: o físico, o material, o psíquico e o espiritual, ou mental, como querem alguns. Mas uma vez encontramos em Paulo um texto que não se abre senão àqueles que dispõem das chaves proporcionadas pelo conhecimento da realidade espiritual, adotada entre outras correntes de pensamento pelo gnosticismo e pelo espiritismo. Segundo ensina o apóstolo, o que se enterra é o corpo físico, corruptível, devolvido à natureza que o desdobra pela decomposição em seus elementos constitutivos, de acordo com as conveniências dos processos de reciclagem. Junto com ele, como se lê no versículo 43, vai também o corpo psíquico, mas o que ressuscita, levanta-se, é o corpo espiritual. Logo a seguir, ele confirma que há dois corpos, além do físico, o psíquico e o espiritual. Ensina, ainda, que o primeiro a ser feito, criado, é o psíquico, o espiritual vem depois. O terceiro corpo é matéria bruta e foi tirado da terra. Este se destina a possibilitar a vida na terra, mas os homens celestes dispõem de corpos celestes. Suponho que isso signifique que, nos primórdios do processo evolutivo, nos mais primitivos níveis da animalidade, prevalecem os dois corpos, o físico e o psíquico, sendo que, pela densidade teor-vibratório, mal se distingue um do outro. O terceiro corpo, veículo privilegiado da centelha divina, encontra-se de tal maneira bloqueado pela matéria que é como se não estivesse presente. Ou talvez nem esteja mesmo, dado que não foi ainda ultrapassada a barreira da irracionalidade, como ensinam alguns autores respeitáveis. Em pontos como este fica mais elegante uma singela e despojada confissão de ignorância, o que, de forma alguma, deve inibir a busca, ainda que meramente especulativa.
Ao despedir-se dos Tessalonicenses, 5,23, Paulo refere-se novamente ao aspecto tríplice do ser humano. O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita, e que vosso espírito, vossa alma e vosso corpo sejam guardados do modo irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez os comentaristas da Bíblia de Jerusalém parecem pouco familiarizados com esses aspectos da realidade espiritual tal como a entendia Paulo. Em nota de rodapé, lê-se esta observação: esta divisão tripartida do homem, espírito, alma, corpo, só aparece aqui, nas cartas de Paulo. Aliás, Paulo não tem uma antropologia sistemática e perfeitamente coerente. Além do corpo e da alma, vemos aparecer aqui o espírito, que pode ser o princípio divino, a vida nova em Cristo ou a parte mais elevada do ser humano aberta à influência do espírito. Dessa observação se depreende que, no entendimento dos autores da nota, uma vez mencionados corpo e alma, a referência ao espírito é supérflua, dado que ele já estaria contido no termo alma. A distinção feita por Paulo, contudo, é legítima e compatível com o pensamento gnóstico, tanto quanto com o que os instrutores espirituais transmitiram a Allan Kardec por ocasião da elaboração da doutrina espírita. Em outras palavras, trata-se de uma realidade que terá de figurar necessariamente como apoio aos postulados básicos de qualquer estrutura religiosa que se preze, não porque deva ser considerada como dogma indiscutível, mas porque é da essência mesma dos fenômenos observados na interação espírito-matéria. Perguntados a respeito, os espíritos informam a Kardec que a alma é espírito encarnado, o que nos facilita o entendimento de que, ao mergulhar na matéria para mais uma existência terrena, o espírito, centelha divina, está revestido de um corpo específico para essa condição de encarnado, além do corpo mais sutil de que ele dispõe como espírito mesmo, e que seria o corpo mental dos ocultistas e ao qual também alude o autor espiritual André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Ao corpo da alma, ou psíquico, o espiritismo reservou o termo perispírito, em vista de constituir não apenas um campo magnético que envolve o espírito, mas uma duplicata do corpo físico. Sua função de corpo intermediário é de considerável importância na economia do ser encarnado, dado que é através dos seus dispositivos que o espírito comanda o corpo físico, instrumento de que necessita para sua atividade enquanto encarnado. Esse segundo corpo não apenas contribui para a formação do corpo físico, por ocasião de sua gestação, como administra todas as funções orgânicas durante a vida na carne. Experiências de laboratório confirmam sua existência por diferentes métodos científicos. Quanto ao corpo mental, envoltório da essência espiritual, é de supor-se que conte com estrutura energética ainda mais sutil, que a ciência estaria longe de detectar com a sua instrumentação ainda insuficiente. Sua existência, contudo, é inferida a partir da informação de que as estruturas do corpo psíquico, ou da alma, tendem para extinção final ao cabo de um larguíssimo processo de contínua sutilização. Isso faz sentido porque, à medida em que o ser galgue mais elevados patamares evolutivos ao alcançar a plenitude da perfeição e, segundo os gnósticos, reunificar-se com Deus, ele não precisará de novas experiências na carne. Disso podemos depreender, de volta ao esquema básico do gnosticismo, que nas suas primeiras etapas evolutivas, mesmo como homem ilíquo, material ou carnal, o ser humano é dotado da centelha divina que se encontra, não obstante, mergulhada profundamente nas teias da matéria e seu séquito de impurezas. A luz está ali, mas sua aparência exterior é baixa e dormitante. Nessa faixa do processo evolutivo, o corpo espiritual é a realidade desconhecida e pouco pode fazer o espírito para mover a massa que bloqueia suas manifestações. O corpo psíquico, vestimenta da alma, praticamente se confunde com o corpo material,
na densidade de seus componentes e no baixo teor vibratório necessário à sintonia energética entre os dois corpos. Ultrapassado a duras penas esse período em que o espírito entorpecido, embriagado, na terminologia gnóstica, não tem como comandar o próprio corpo ao qual está acoplado, o corpo psíquico vai se depurando e adquirindo maior flexibilidade operacional a ponto de possibilitar o início de um intercâmbio mais ativo entre espírito e corpo físico. Chega-se, portanto, a uma fase em que o ser ainda está semi-adormecido, mas, obviamente, semi-desperto, um estado crepuscular que prenuncia novas conquistas. As criaturas nesse estágio ainda presas à matéria por sólidas amarras, mas experimentando os primeiros lampejos de aspirações superiores, os gnósticos catalogaram como homens psíquicos. Não é mais a matéria senhora absoluta, como nos ilíquicos, mas ainda não está o espírito consciente, na carne, de suas potencialidades, como nos pneumáticos. Nestes, finalmente, o espírito passa a exercer sua supremacia e assume os comandos, criando ativa interação psicossomática, operando como espécie de painel de controle os dispositivos do corpo psíquico. Ao mencionar, portanto, a trilogia corpo, alma e espírito e discorrer sobre suas características e funções, Paulo revela-se realmente, como ensina Schweitzer, um precursor do gnosticismo. Não porque fosse um gnóstico antes de sua época, no meu entender, mas porque estava alertado para as realidades espirituais que seriam também identificadas e adotadas pelos gnósticos na elaboração de sua inteligente doutrina. Pode-se dizer, contudo, que Paulo é um gnóstico porque buscou tenazmente o conhecimento, gnose, rumo à sua realização como homem pneumático. É evidente que trazia já consigo importante bagagem espiritual quando para aqui veio programado para a tarefa gigantesca da implementação dos ensinamentos básicos do Cristo. Fica difícil, assim à distância, decidir se Paulo foi um gnóstico antecipado, mas não há dúvida de que podemos concordar com Schweitzer no sentido de que não apenas preparou o caminho para os gnósticos como todos os elementos do gnosticismo já estavam presentes nele. Todos, diz Schweitzer. É que tanto Paulo como os gnósticos trabalharam com a mesma e única realidade espiritual que, infelizmente para o futuro, não interessou aos formuladores do pensamento eclesiástico que acabou predominando pela força mesma da quantidade sobre a imponderável sutileza da qualidade. Em termos materiais, como assinala a doutora Pagels, o êxito gerado pelo fator quantitativo foi esmagador. Tinha de ser. Mas em termos espirituais as consequências foram desastrosas e ainda não reparadas. Não apenas porque aquelas realidades continuam, em grande parte, ignoradas ou rejeitadas, mas porque apesar da massa posta em movimento por ocasião da opção quantitativa mantém seu momentum e continuará a rolar até que se esgote sua energia cinética ou que se choque com algum intransponível paredão cósmico. Émile Gilbert revela-se perfeitamente alertado para o paralelismo entre as duas trilogias que acabamos de discutir. Aqui distribui os seres em materiais, psíquicos e pneumáticos e aqui identifica nesses mesmos seres os três aspectos instrumentais, por assim dizer, corpo, alma, espírito. Numa das suas arrojadas e brilhantes formulações, observa até que a psicanálise teria sido criada para tentar desfazer os nós de situações conflitantes entre a alma e o corpo. Contudo, a dimensão pneumática é constantemente ignorada ou passada em silêncio. Ele tem razão. A psicanálise concentrou-se na interação psicossomática, mas ainda não se deu conta da realidade maior do espírito com todas as suas implicações e abrangências. O que nos leva à observação de MacGregor, de que o ideário que integra o pensamento gnóstico traz no seu bojo uma das maiores esperanças para o aprofundamento da espiritualidade em nosso tempo. Talvez nem seja por acaso que, após 16 séculos de silêncio, mergulhado nos ermos de Nag Hammadi,
O gnosticismo tenha reemergido precisamente no momento em que se acha tão caótico o estado das estruturas filosóficas e religiosas do mundo em que vivemos. Não que o remédio para tais mazelas gigantescas consista apenas em adotar como livros de cabeceira os papiros coptas, mas porque esses documentos insistem em identificar uma realidade obsessivamente ignorada nas inúmeras tentativas de reformulação do modelo obsoleto, inadequado, irrecuperável de conhecimento contaminado severamente pelo vírus da visão materialista da vida. Estamos ainda no estágio ilíquo, material, carnal do processo evolutivo global, como sonâmbulos no mais baixo dos três patamares imaginados pelos gnósticos. Ainda não somos, como comunidade ou sequer consensualmente, uma sociedade psíquica, ainda presa a limitações materiais, mas com aspirações espirituais definidas, tocada pela nostalgia de Deus, de que falam os estudiosos do gnosticismo. Longe estamos, portanto, da fase pneumática, na qual os valores do espírito se impõem, não porque cridos, mas porque conhecidos. E é precisamente o conhecimento da verdade, em especial, que liberta. Tanto em Jesus como nos textos gnósticos encontramos essa mesma proposição que figura nos canônicos de maneira transparente, concentrada e objetiva: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É importante, contudo, assinalar, como lembra Gilabert, que os gnósticos não propõem adiar esse encontro com a verdade maior libertadora para quando alcançarmos os planos superiores do pleroma, no chamado reino de Deus, mas alertam para a conveniência e até necessidade de conhecê-la, pelo menos em parte, enquanto ainda estamos por aqui, no mundo, mergulhados na matéria. É o que ensina o Evangelho de Felipe, ao declarar: convém que nos tornemos homens pneumáticos antes de sairmos deste mundo. Aquele que recebeu o todo, sem dominar tais lugares, não poderá dominar aquele lugar além. Como, porém, tornar-se pneumático, plenamente consciente de suas dimensões espirituais e da realidade que o cerca, se todo o alimento intelectual que nos é servido tem de passar necessariamente pela censura do materialismo onipotente e onipresente que assumiu os controles do pensamento moderno? De que maneira vencer tais bloqueios a fim de que o homem se deixe, como diz Gilabert, guiar pelo princípio divino que está nele? Por tudo isso, seríamos, ainda na avaliação de um gnóstico, vasta comunidade humana estacionada na fase inicial dos homens ilíquos e, portanto, dominada pelos conceitos materiais, carnais. Os seres do segundo patamar, os psíquicos, emprestam ao conjunto uma tonalidade ligeiramente mais lúcida, mas a luminosidade pura dos pneumáticos ainda não consegue atravessar as densas brumas que aguardam o conhecimento para dissiparem-se. 10. Quem inventou o mal? É curioso que, após montar com extraordinária competência uma doutrina inteligente e bem apoiada na realidade espiritual, tenham os pensadores gnósticos encontrado dificuldades na correta avaliação do problema do mal. Ressalve-se, de início, que se trata de questão reconhecidamente espinhosa e que não se contenta com propostas superficiais de solução. Mas os gnósticos dispunham de todos os elementos para uma visão adequada e bem articulada desse aspecto. O problema colocava-se para eles de maneira não muito diferente da que ainda hoje pode ser formulada, ou seja, como é que, sendo Deus dotado de todos os atributos da perfeição, de conhecimento, inteligência e amor, teria permitido a existência do mal? Ou até, como pensam alguns, teria sido ele próprio responsável por isso, dado que é o Criador por excelência. A questão era particularmente relevante entre os gnósticos, para os quais o mundo da matéria densa constituía o próprio locus da infelicidade, do sofrimento, da imperfeição, da dor, enfim, verdadeira e tenebrosa penitenciária, no qual o espírito permanecia aprisionado nas malhas da matéria por um tempo que nem tem como avaliar. O mundo físico era o cadáver, a morte, o esquecimento,
o estado de embriaguez, marcado, pelo menos para os pneumáticos, pela aflitiva sensação de exílio. Como é que Deus teria criado ou consentido que se criasse um lugar desse, obviamente destinado à inglória função de cárcere da centelha divina enredada nas malhas da matéria? A solução encontrada pelos formuladores da doutrina agnóstica foi a de supor a existência de uma espécie de Deus menor, imperfeito e até mesmo algo diabólico que teria sido responsável pela criação do mundo material com todo o seu cortejo de imperfeições e desajustes. Com essa teoria, ressalva-se a perfeição divina, atribuindo a outra entidade a responsabilidade pelo desacerto da invenção do mal. Para identificar esse Deus menor e até maldoso, tomou-se de Platão o termo demiurgos, criador, e desenvolveu-se em torno desse núcleo central toda uma complexa teoria da criação do mundo, como se pode ver, entre outros, nos livros intitulados Sobre a Origem do Mundo, O Evangelho de Filipe, Hipostase dos Arcontes e Ensinamento Autorizado. Em O Conceito de Nosso Grande Poder, o Deus do Antigo Testamento é considerado o pai da carne, certamente por não haver como admitir provenientes de um ser de absoluta perfeição e pureza atitudes de cólera, e ciúme, vingança, punição. Por isso, como assinala José Paz Gibbons, na sua introdução ao segundo tratado do Grande Seto, Deus deste mundo é mau e ignorante e pode ser identificado como Deus do Antigo Testamento. Coerentemente com a postura de que o mundo é lugar de imperfeições e desajustes e a matéria é uma vil prisão para a centelha divina individualizada, o livro adota e propaga a doutrina docetista, segundo a qual o Cristo não fora dotado de um corpo material como o dos demais seres humanos, mas aparente. Veremos isso mais adiante. Desembaraçado das conotações negativas suscitadas pelo complexo problema da existência do mal, Deus se torna para os gnósticos um ser de fato transcendente, acima da compreensão humana e até insuscetível de ser convertido em mero tema de debates. Ele é o todo, o ser supremo e, na plenitude, o seu habitat, é tudo perfeição. Alcançada a reintegração nele, o ser redimido entra no que é silencioso, onde não tem necessidade de voz, nem do conhecimento, nem de formular um conceito, nem de iluminação, mas onde é tudo luz que não precisa ser iluminada, no poético dizer do Tratado Tripartite. Magnífico achado esse, o de perceber que, depois de tanto trabalhar para a conquista do conhecimento redentor, a criatura não mais precise dele, porque ela própria tornou-se conhecimento. Tudo está ao seu alcance. Ela está em Deus e nele vive e se move, como dizia Paulo. Mais que isso, porém, tem consciência da presença de Deus nela e de sua presença em Deus. Daí o silêncio. Para que e por que falar? No Evangelho dos Egípcios o autor ensina que o Pai, a Mãe, Espírito, e o Filho provém de Deus absoluto, do silêncio vivo, do silêncio do Pai desconhecido. No discurso sobre o oitavo e o nono, lê-se isso: ele é perfeito, o Deus invisível, a quem se fala em silêncio. Falar em silêncio, outra bela imagem para figurar a linguagem inarticulada da contemplação, a prece sem palavras. Pouco adiante, dirigindo-se ao discípulo desconhecido, a entidade recomenda: retorna ao louvor, meu filho, e canta enquanto você está em silêncio. Peça em silêncio aquilo que você deseja. No testemunho da verdade, disse que aquele que encontrou, tornou-se silencioso. Em Protenoia Trimórfica, parece falar o próprio Logos, o Verbo, num texto de alta complexidade mística. Diz entidade que habita no silêncio inefável. Ao despedir-se de Madalena, segundo o Evangelho de Maria, Jesus declara permanecer, dali em diante, no silêncio. Assim, a presença de Deus é paz e silêncio, luz e repouso, não, porém, inatividade muda e contemplação, mas participação, integração, reunificação. O que era dois reassumiu sua condição una e pode voltar à unidade maior, da qual proveio em tempos imemoriais.
Não há como atribuir a esse Deus perfeito em todos os seus atributos a criação do mal, que somente poderia ter resultado das maquinações de um Deus menor e até mau, como diriam, mais tarde, os cátaros, herdeiros e continuadores do gnosticismo. Curiosamente, porém, o livro Os Ensinamentos de Silvanus, também integrante da biblioteca de Nag Hammadi, não adota a dicotomia inventada para explicar o problema do mal. É preciso ressalvar que não se trata de documento gnóstico, no sentido sectarista do termo, mas gnóstico sim, em razão de que apresenta ideias e conceitos que encaminham o raciocínio para a busca do conhecimento. O que nos leva a crer, ainda, que a comunidade gnóstica, pelo menos aquela cujos papéis foram parar em Nag Hammadi, não adotava posição rigidamente dogmática, parecendo estar preparada para examinar as ideias de qualquer pensador sério e respeitável. O gnosticismo, escreve Geddes MacGregor, pela sua própria natureza, nada exclui, de suas especulações, e é capaz, portanto, de abranger ideias novas e interessantes que possam conduzir à verdade religiosa. Não sei o que pensaria Silvanus com relação às origens do mal, mas ele não precisa de uma divindade secundária para atribuir-lhe a responsabilidade pela criação do mundo da matéria e seus inconvenientes. Talvez não entendesse os desconfortos da matéria, como o mal. Sua concepção de Deus é, ao mesmo tempo, lúcida e consciente das limitações que impõe ao ser humano na sua exata compreensão. Ensina ele. Não é difícil conhecer o Criador de todas as criaturas, mas é impossível compreender a que ele se assemelha. Pois é difícil não somente para os homens compreenderem Deus, mas também difícil para cada ser divino, tanto anjos como arcanjos. É necessário conhecer Deus como ele é. Você não pode conhecer Deus por meio de ninguém mais senão pelo Cristo, que tem a imagem do Pai, dado que a imagem revela a verdadeira semelhança em correspondência com aquilo que é revelado. Um rei não é, usualmente, conhecido senão pela imagem. Numa atualização que respeitasse, tanto quanto possível, o exato conteúdo do texto, não nos esqueçamos de que ele tem, pelo menos, cerca de 1,5 milênio de idade. Poder-se-ia dizer que só por um processo de sintonia intuitiva podemos conhecer Deus, mas temos de nos conformar com a impossibilidade de compreendê-lo tal como ele é ou como se apresentaria ao nosso entendimento, sob que imagem ou aparência. Essa dificuldade, aliás, não seria apenas das criaturas humanas, mas até de seres superiores, como anjos e arcanjos, que ele considera divinos, segundo o entendimento da época. Esse critério, aliás, não parece destoar no contexto gnóstico, cuja tese fundamental é a do retorno a Deus, reunificação com ele e, portanto, uma participação do indivíduo redimido em alguns privilégios da divindade. Confira-se com a informação de Jesus: eu e o Pai somos um. Assim, o conhecimento de Deus, segundo o autor de Os Ensinamentos de Silvanus, só é possível através do Cristo que, já realizado em sua integração no Pai, revela-o com sua própria imagem. O retoque final é sugestivo, dado que nos velhos tempos, a não ser na corte, os reis eram conhecidos somente através das imagens deles estampadas nas moedas. Merece destaque, no entanto, a postura de que é um Deus criador de todas as coisas e não um segundo Deus que teria criado o mundo da matéria com as suas desarmonias e imperfeições. O autor mostra-se, aliás, tão convicto da integração do Cristo em Deus que o põe também como Deus, o que parece sugerir longo processo reencarnatório ou, pelo menos, atestar a longuíssima carreira espiritual, a maturidade e sabedoria do Cristo. O texto está assim redigido. Ó alma persistente, em que ignorância se encontra você? Pois quem é o seu guia na escuridão? Quantas imagens assumiu Cristo por causa de você? Apesar de ser Deus, ele encontrou-se como homem, entre os homens. Destaque meu.
reiteramos a informação de que este documento é escrito de postura antidocetista, segundo a qual, a despeito de sua elevada condição espiritual, divina, segundo o autor, Jesus tinha sua luminosa centelha mergulhada na carne. É impraticável, contudo, fazer justiça aos ensinamentos de Silvanus, em breve referência como esta. Seria necessário um aprofundamento maior, a fim de extrair dele toda a riqueza de informação que contém, como esta: se o homem perverso que esteja no corpo, encanado, tem morte calamitosa, quanto mais aquele que tem a mente cega. Mesmo os conceitos mais transcendentes o autor sabe colocar em linguagem acessível e elegante, como este, ainda sobre Deus, pois Deus não precisa submeter as criaturas a testes. Ele sabe de tudo, antes que as coisas aconteçam, e sabe das coisas ocultas do coração. Elas são reveladas e julgadas insuficientes perante ele. Que ninguém diga que Deus é ignorante, pois não é correto colocar o Criador de todas as criaturas na ignorância. Pois mesmo as coisas que se acham nas trevas são, perante ele, como as que se encontram na luz. Destaque meu. Uma beleza. O problema do mal, contudo, encontra sua perfeita solução no precioso e infelizmente incompleto Evangelho de Maria. Após as 6 páginas iniciais perdidas, o texto começa com este ensinamento de Jesus póstumo a Maria. Todas as naturezas, todas as formações, todas as criaturas existem em cada uma e com cada uma de suas semelhantes, e elas se resolverão somente segundo as raízes de sua própria natureza. Ou seja, há uma solidariedade na criação, segundo a qual cada um parece partilhar sua individualidade com a natureza dos demais e, por isso, os processos se resolvem conforme a natureza de cada indivíduo, mas dentro do todo. Vale dizer que os males do mundo ficam no mundo, dado que as mazelas e enfermidades do corpo desaparecem com a desintegração do corpo. Pedro deseja saber mais e faz a pergunta que tantos gostariam de ter tido oportunidade de formular. Nestes termos, uma vez que você nos explicou tudo, diga-nos também isto: que é o pecado no mundo. Não há pecado senão aquele que vocês mesmo cometem quando fazem coisas que são como da natureza do adultério, que é considerado pecado. Eis porque o bem foi posto entre vocês, na essência de toda a natureza, a fim de restaurá-lo às suas raízes. Eis porque vocês adoecem e morrem, dado que o texto se encontra mutilado aqui, mas o Cristo prossegue, dizendo: a matéria gera uma paixão que não tem igual, que procede de algo contrário à natureza. Por isso, cria-se um distúrbio em todo o corpo. Eis porque lhes disse: tenham um bom ânimo, e se sentirem desencorajados, recuperem-se perante as diferentes formas da natureza. Em suma, o mal não é criação divina, mas desvio das criaturas em relação à harmonia das leis divinas. O adultério, por exemplo, não é pecado a ser confessado e punido ou condenado em si, como pecado, no sentido teológico, mas porque gera um atrito com as leis que estão, necessariamente, programadas para produzir o bem. O bem, não o mal, é da essência das coisas. Em outras palavras, resume-se tudo numa questão de comportamento, e não de teologia, a não ser nas suas implicações transcendentais no relacionamento criatura-criador. Por outro lado, como ficou explicado no parágrafo anterior, as coisas se resolvem segundo suas próprias raízes. As da matéria têm solução diferente das espirituais. As doenças do corpo morrem com o corpo. As distorções espirituais terão de ser resolvidas no âmbito das realidades espirituais, sob comando de outro conjunto de normas, mesmo porque a matéria é transitória, por mais que durem as conexões do princípio inteligente com ela, ao passo que o espírito partilha da imortalidade divina, ainda que não da coeternidade com Deus. Até o conceito dos distúrbios psicossomáticos estão aí antecipados. A extraordinária lucidez e transparência desse ensinamento atribuído ao Jesus póstumo, sobrevivente,
A Madalena confere a esse documento certa autenticidade, pelo menos em observações como esta, ainda que o texto tenha sofrido alguma entropia, por interpolação, omissão ou outra qualquer interferência deliberada. Dificilmente alguém senão Cristo poderia ter feito, àquela altura, pronunciamento tão claro e objetivo sobre as razões do mal, mesmo porque, como temos visto, predominava o pensamento de que a existência do mal no mundo somente poderia ser explicada, ainda que não justificada, pela teoria de que ele havia sido introduzido no contexto humano por um Deus secundário e até maldoso. Lamentavelmente, o problema do mal não encontrou solução ou, sequer, encaminhamento adequado, no contexto do cristianismo vitorioso que conhecemos hoje, em nenhum de seus matizes doutrinários. Também não seria satisfatória a solução proposta pelo gnosticismo, caso fosse essa a opção preferida, de vez que se transferia a responsabilidade pela criação do mal a uma entidade artificialmente criada para assumi-la. Mesmo porque, o gnosticismo como doutrina necessariamente minoritária e qualitativa não tinha condições nem intenção de empenhar-se na montagem de um sistema de poder temporal. Se o fizesse, ter-se-ia, provavelmente, extraviado pelos caminhos, trocando o esforço pessoal na busca do conhecimento redentor por alguma doutrina mais palatável, ainda que inútil, às massas desacostumadas a pensar com a própria cabeça e buscar com suas próprias pernas. Seja como for, somente no contexto da doutrina dos espíritos, formulada na metade do século XIX, surgiria uma proposição competente sobre o problema do mal. Não deve constituir surpresa para ninguém que essa fórmula tenha sido congruente com a que o Cristo póstumo teria transmitido a Madalena e a Pedro, entre outros amigos e trabalhadores de sua confiança. Realmente, dos ensinamentos dos Espíritos, entendemos que o mal não é criação divina, mas resultado dos desvios de comportamento das criaturas em face das leis que governam e disciplinam os mecanismos da vida maior que é a do espírito imortal. Em O Ato de Pedro singular documento copta, não especificamente gnóstico, como advertem os tradutores e introdutores James Brasler e Douglas M. Parrott, encontramos uma encantadora narrativa que, além do sabor de espontânea autenticidade, contém ensinamentos que desapareceram do contexto cristão, mas que os gnósticos souberam valorizar e preservar nos seus papiros. Era domingo, primeiro dia da semana entre os judeus e muitos doentes haviam sido trazidos a Pedro para suas sessões de cura espiritual, às quais ele se dedicava com todo o generoso impulso de seu coração. Um homem destacou-se da multidão para um impertinente desafio. Pedro restituía a visão aos cegos, a audição aos surdos, o movimento aos paralíticos e a força aos fracos, como e por que não curava sua própria filha, uma bela moça, crente em Deus, que ali estava a um canto, imobilizada. Pedro sorriu e comentou: "Meu filho, só Deus sabe por que o corpo dela não é sádio. Saiba você que Deus não foi fraco ou incapaz de conceder essa graça à minha filha. Mas para que sua alma se persuada e aqueles que aqui se encontram possam ter mais fé." Em seguida, voltou-se para a jovem e ordenou que se levantasse de onde estava, sem nenhuma outra ajuda, senão a de Jesus, e caminhasse até ele. Foi o que aconteceu. A moça ergueu-se e andou sozinha até o pai. A multidão explodiu de alegria e admiração. Inesperadamente, contudo, Pedro voltou a falar com a moça, ordenando-a retomar o seu lugar e tornar-se novamente uma inválida, o que também ocorreu conforme ele determinou. E explicou: "Isto é bom para você e para mim. Mas como poderia um sofrimento daqueles ser benéfico a alguém e ainda mais, uma dor que poderia ser removida, como ficou demonstrado?" Novamente Pedro explicou a razão da sua estranha atitude ao condenar a própria filha à invalidez, após ter demonstrado ter poderes para curá-la. "No dia em que ela nasceu, tive uma visão e o Senhor me disse: Pedro, nasceu para você hoje uma grande provação.
Esta filha faria muitas almas sofrerem se o seu corpo permanecesse saudável. O pescador achou que a visão zombava dele. Como é que uma pessoa saudável poderia causar a infelicidade de tantos e uma aleijada não? Havia, porém, outra história atrás da história. A narrativa prossegue. À medida que a menina crescia, crescia também sua beleza e muitos foram os que se interessavam em casar-se com ela, como um sujeito rico por nome Ptolomeu, que entrevira quando tomava banho. Aos 10 anos de idade pediu insistentemente que a menina lhe fosse dada em casamento, na época própria. Faltam, neste ponto, as páginas 133 e 134 do papiro, mas quando a narrativa é retomada após o corte, a jovem está sendo trazida de volta à casa de seus pais. Parece que, afinal, Ptolomeu conseguiu obter a permissão para casar com ela. Informado a respeito, Pedro e a esposa vêm ver a filha e encontram paralisada dos dedos a cabeça e ressequida. Não se sabe o que aconteceu, sabe-se apenas que Ptolomeu ficou arrasado e cego de tanto chorar. Dispunha-se a matar-se no seu quarto, quando viu intensa luz que iluminava toda a casa e uma voz que lhe dizia que Deus não cria as pessoas para a corrupção e a poluição. Fora necessário que ele, Ptolomeu, não tivesse nenhum relacionamento com a jovem, na qual deveria reconhecer uma irmã. Que ele fosse a Pedro, que lhe explicaria melhor as coisas. Assim ele fez e lá, em casa do pescador, teve nova visão do Cristo que lhe percebia com os olhos da carne e os olhos da alma. Não há como atestar a legitimidade da história, mas o que importa aqui é destacar a validade dos ensinamentos que ela veicula, fictício ou não. Para não alongar demais o comentário, retiremos do texto uma súmula da sua mensagem básica. 1. A serena compreensão e aceitação de Pedro de uma situação penosa em seu próprio lar e sua convicção de que o sofrimento dela não era nem sem razão, nem inútil, pois havia um plano a desenrolar-se nos bastidores de toda aquela história. 2. A consciência de que ele próprio, Pedro, tinha algum envolvimento kármico com o drama que o espírito da moça vivia, ou não a teria recebido como filha. Isto é bom para você e para mim. De que outra maneira explicar sua convicção, intuitiva ou revelada, de que era benéfico, também para ele, aceitar o sofrimento da filha bonita e paralítica. 3. Sua dedicação ao próximo, curando-a quantos podia, mais interessado, contudo, em fortalecer e curar almas do que corpos, dado que não dispensava as prédicas sobre os temas que iam sendo sugeridos pelos eventos do dia. 4. Seu respeito à dor alheia e sua compaixão pelo semelhante, ao mesmo tempo em que recusava privilégios no atendimento a problemas pessoais, como a eventual cura da filha. 5. Sua familiaridade com os fenômenos de natureza mediúnica, que com ele ocorriam com frequência, tanto quanto sua capacidade de curar os doentes, faculdades essas que ficaram documentadas nos canônicos não têm prata nem ouro. 6. Sua confiança em Deus, que tinha suas razões para determinar, através das leis naturais que regem o universo como um todo, matéria e espírito, que uma criança aparentemente inocente, pois nada fizera naquela vida que o justificasse, trouxesse para a existência na carne um compromisso a resgatar com a dor. Uma provação, como explicara o Cristo manifestado. Para agravar a provação e ampliar os seus méritos, caso ela cumprisse satisfatoriamente, a menina nascera com a prova adicional da beleza física que iria, certamente, como aconteceu, atrair para ela o interesse de muitos candidatos ao casamento. 7. Se, num gesto de rebeldia e inconformação com o seu esquema kármico, o casamento se consumasse, provavelmente, ela teria de enfrentar sérias complicações com várias pessoas, talvez marido e filhos, ou parentes e amigos. Em suma, não estava programada para casar-se naquela existência, que teria de ser caracterizada pela renúncia. 8. A visão do Cristo a Ptolomeu não apenas o adverte da gravidade do suicídio,
Deus não criou os corpos para a corrupção. Há uma inexplicada referência à moça como irmã dele. Isso pode ser apenas simbólico, mas não seria impossível que houvesse entre ela e Ptolomeu um relacionamento anterior, em existência pregressa, na qual ambos tenham exorbitado de suas respectivas condições e limitações para saltar as barreiras das conveniências praticando o incesto. Teriam vindo, portanto, desta vez, para aprender a se conterem e se amarem como irmãos, em vez de se entregarem a novo surto de paixão incontrolada. 9. Digna de nota, igualmente, é a observação de que Ptolomeu teria percebido a presença do Cristo na casa de Pedro com os olhos da carne e os olhos da alma. É realmente diferenciada a visão comum da visão mediúnica, dado que esta não percorre os circuitos habituais, olho, nervo óptico, etc., mas é produzida por uma interferência direta no diencéfalo. Propus para esse fenômeno a expressão visão diencefálica, em livro intitulado Diversidade dos Carismas Teoria e Prática da Mediunidade. Devo reiterar, ainda uma vez, que não há como atestar a autenticidade da comovente história, mas não se pode deixar de observar que ela revela profundo conhecimento dos mecanismos da vida. Esse entendimento somente seria recuperado cerca de 18 séculos mais tarde, com os ensinamentos que instrutores espirituais respeitáveis transmitiriam ordenadamente a Allan Kardec. O ato de Pedro pode não ser um documento explicitamente gnóstico, como observam seus tradutores, mas é do mais puro teor gnóstico no conhecimento e na adoção de aspectos da realidade que, antes de serem gnósticos, cristãos, budistas ou espíritas, integram uma verdade cósmica. A verdade não pode ser diferente em suas manifestações, embora possa parecer diferente aos olhos dos que a observam. Se, por exemplo, a sobrevivência do ser à morte corporal e a comunicabilidade com os mortos são verdades demonstráveis, como serão necessariamente verdadeiras para todos, inclusive para os que não acreditam nelas ou ainda não as conhecem. Restaria, contudo, um aspecto a considerar, e que pode ser assim formulado, como tem sido, sendo Deus perfeito em todos os atributos de sua grandeza, porque teria permitido a existência do mal, já que não o criou diretamente. A resposta a essa indagação já se acha parcialmente exposta no que ficou dito há pouco, ou seja, o mal não é criação divina. Os próprios dispositivos da lei cósmica, que garantem a vitória final do bem sejam quais forem as suas vicissitudes nesse percurso, estabelecem um mecanismo de rejeição a tudo quanto não estiver sintonizado com esse propósito. O choque e o atrito que causam a dor, o sofrimento, a angústia não constituem punição ou embate com uma realidade chamada mal, também embutida na criação, por toda parte, e sim, um choque insensato com o bem que tem sua trajetória a seguir, e uma definida meta a atingir. Paradoxalmente, portanto, a dor resultante do atrito com as leis cósmicas é parte do plano geral de induzir a criatura a rever suas posições e corrigir seu próprio rumo. Alguma coisa está errada, no corpo físico, quando um órgão dói, da mesma forma que algo está desajustado no procedimento do espírito quando ele sofre. Referindo-se a Jesus, diz Pedro em a carta de Pedro a Filipe, ele sofreu por nossa causa e é necessário a nós sofrermos por causa da nossa pequenez. O ser humano não foi criado para o sofrimento, mas para a felicidade, a plenitude, o pleroma dos gnósticos. Você não veio para sofrer, ensina os austrianos, mas para livrar-se da servidão. Aquele que se opõe à determinação da lei, em desafio pessoal à ordem cósmica, choca-se com um sistema poderoso que dispõe de mecanismos de correção, necessariamente dolorosos, para ajustar o rumo dos que ignoraram o apelo do amor ao optarem pelo erro. Mas não é obrigação de chegar à felicidade a única restrição imposta ao nosso livre-arbítrio, é também a de que, uma vez atropelada a lei, abrimos o ciclo do reajuste, usualmente através da dor.
Esta funciona como advertência de que alguma coisa está errada no procedimento da criatura em algum ponto do passado. Há, pois, um paralelograma de forças que se equilibram em interação livre-arbítrio/determinismo. As ações de hoje são as reações de amanhã. O determinismo do reajuste, agora, resulta do exercício do livre-arbítrio de ontem. Mas não é só em sentido negativo que opera a lei e nem poderia ser assim, dado que seu objetivo não é punir o faltoso, mas levá-lo à felicidade, chamando-lhe a atenção para os desacertos a corrigir. Ou não teria a criatura como ir do estado de verdadeiro sonambulismo ou embriaguez em que fica, quando na condição de ser material, ao próximo patamar, como psíquico, a fim de, eventualmente, alcançar o plano superior dos seres pneumáticos ou espirituais. O gnosticismo dispunha, portanto, de todos os elementos necessários à elaboração de um modelo, no qual não se tornasse imperioso inventar um Deus secundário para explicar as origens do mal. Esta observação não assume as proporções de crítica e sim a mera admissão de um fato. É preciso levar em conta que, na escala dos milênios, foi breve a existência do gnosticismo, que não chegou a 2 séculos. E de supor-se que, no correr do tempo, fossem seus pensadores aperfeiçoando e aprofundando a doutrina que, mesmo nas suas compreensíveis imperfeições, montou um modelo competente para encaminhar o ser humano rumo às supremas conquistas evolutivas. O envolvimento com o cristianismo nascente era inevitável, de vez que foi nos ensinamentos do Cristo que os pensadores da época encontraram as matrizes luminosas de uma inteligente interpretação da vida. A superposição da doutrina gnóstica com a que Jesus deixara com os seus seguidores da primeira geração atesta o acerto dos postulados básicos do gnosticismo, mas isso acabou produzindo o conflito do qual o gnosticismo, minoritário por natureza e vocação, saiu neutralizado pela corrente interessada mais no poder terreno do que nas metas de perfeição espiritual que Jesus veio propor como novo padrão de comportamento humano. Tal como o Cristo, os gnósticos propunham um código de procedimento, uma renovadora teoria do conhecimento espiritual, ao passo que os que assumiram o nome de cristãos desejavam apenas, a partir do 3º século, uma instituição nos modelos antigos de comprovada aceitação pública. Assim, em lugar de se debruçarem sobre o livro da vida para ver o que tinha ele a ensinar, o cristianismo mergulhou na matéria, instituindo rituais, sacramentos, símbolos, todo o aparato visual a que estavam acostumadas as massas com as quais se faz o bolo do poder terreno. É por isso que o Durante opina que o cristianismo não eliminou o paganismo, adotou-o. Era um modelo já testado pelos séculos infalível na realização dos propósitos das novas gerações que herdavam o título de cristãos, mas não a mensagem de Jesus, tal como ele a transmitira. Nesse sentido, foi lamentável que o gnosticismo tenha como que aceitado sua inserção naquele contexto cristão somente porque encontrou, nos ensinamentos de Jesus, os apoios e as sugestões sobre as quais dá prosseguimento à tarefa de decifração dos enigmas vida, morte, matéria, espírito, felicidade, desassossego, luz, treva. Envolvidos com o cristianismo que então se praticava, passaram a ser considerados cristãos dissidentes e, por isso, marcados para extinção, quando, em verdade, dissidentes eram os que passaram a persegui-los. Os gnósticos apontavam para cima e sonhavam com o ser pneumático, ao passo que a hierarquia eclesiástica queria ficar onde estava, aprisionada nas teias e sombras em que viviam os seres carnais. Conservando-os assim, era possível e era fácil pensar por eles e dizer-lhes o que e como fazer para continuarem a ser o que sempre foram. Em troca, era prometida uma salvação miraculosa, coletiva, por obra e graça da obediência e da crença, que é apenas estágio primitivo do conhecimento. Naquele tipo de disputa, não estavam interessados os gnósticos,
dado que a briga era pelo poder temporal e não pela conquista da visão cósmica que o pneumatismo poderia e pode proporcionar. Poderiam, contudo, ter prosseguido, como grupo minoritário, mas os cristãos majoritários puseram-se como donos absolutos não apenas das ideias de Jesus, mas de toda a sua herança espiritual, interpretada pela pauta dos interesses imediatos. Acontece, contudo, que as verdades contidas nos ensinamentos do Cristo não constituem propriedade privada de ninguém, porque são de todos, e isso, como tudo mais, ele deixou bem claro, não apenas na pregação como na exemplificação. Um universo no qual prevalece a ordem e só nela pode subsistir tem de ser habitado por seres responsáveis e conscientes. A busca do conhecimento preconizada pelos gnósticos produz, em paralelo, progressiva conscientização do ser, tanto quanto a si mesmo como em relação aos enigmas do mundo em que vive. E a tese do eminente cientista e pensador espírita professor Gustave Gelei, que a expôs no seu livro Do Inconsciente ao Consciente. Quanto às técnicas de desenvolvimento do senso de responsabilidade, somente poderão funcionar quando praticadas em regime de liberdade de escolha e de ação. Realmente, a lei cósmica assegura a cada um e a todos ampla faixa de livre-arbítrio, ou não teríamos como promover nossas experiências com a verdade e obter o conhecimento que nos faculta a capacidade de avaliar os resultados e decidir sobre o próximo passo a ser dado. Podemos sempre decidir livremente entre o erro e o acerto. A lei não irá materializar-se para agarrar a mão que segura a arma e impedir o disparo assassino. Se, no entanto, a decisão de matar prevalece, e o adversário é executado, tem-se a escolha, fez-se a sementeira, armou-se um dispositivo de inexorável retorno que, no tempo devido, irá fatalmente disparar o mecanismo da correção e do ajuste, bem como suscitar o senso de responsabilidade, que apura a capacidade de escolha. Na verdade, o direito à livre escolha é de amplitude quase ilimitada. Quase. A única limitação que lhe é atribuída, no entanto, assume as proporções de um bloqueio intransponível, uma imposição incontornável, a de que estamos como que obrigados a uma destinação de felicidade e paz, na reunificação com a divindade. Podemos escolher os caminhos e atalhos, os atoleiros ou precipícios que desejarmos para essa jornada, tanto quanto o tempo a ser consumido no trajeto, mas a destinação é obrigatória. Não poderia ser outra senão aquela que é também o ponto cósmico em que a jornada começou, no dizer dos gnósticos. Ao nos tornarmos dois, condenamos um. Talvez o ponto ômega de Teilhard de Chardin. A trajetória será mais longa ou mais curta, mais feliz ou desgraçada, na medida em que utilizarmos corretamente o privilégio do livre-arbítrio. Sem ele, não seríamos gente, e sim instrumentos cibernéticos programados. Assim, a dicotomia matéria-espírito, ou talvez fosse melhor dizer o conflito gnóstico matéria-espírito, não parece ter encontrado, tanto quanto podemos depreender dos documentos de Nag Hammadi, uma solução satisfatória, que estaria aí pelo meio termo, como ficou tão bem expresso no Evangelho de Filipe e que trazemos de volta a exame. Não tema a carne nem a ame. Se você a teme, ela o dominará. Se você a ama, ela o engolirá ou paralisará você. Esse ensinamento dá à questão tratamento adequado, ao reservar espaço para uma abordagem sem temores e sem paixões, ou seja, espontânea como quer a natureza. Afinal de contas, com todas as inconveniências que os gnósticos identificavam na matéria, o corpo físico é e continua sendo instrumento insubstituível ao progresso da centelha divina dividida de voltar à integração na divindade. A matéria densa é a muleta, talvez incômoda e grosseira, mas, ainda assim, instrumento precioso de trabalho do espírito ainda imperfeito que sonha com a sua volta à luz de onde veio. Ainda que obsessivamente fixados na rejeição à matéria, contudo,
Os gnósticos montaram um modelo competente de aprendizado quanto aos mecanismos de que a vida se serve para alcançar a plenitude na unidade. A doutrina que poderíamos considerar como a das três trindades é exemplo veemente dessa competência, segundo as quais os seres ilíquidos ou materiais sintonizam-se com a matéria, passam por um batismo de água, e são ambientados num corpo igualmente material. Os psíquicos têm um batismo de fogo, símbolo de lutas redentoras, e sintonizam-se mais com o corpo psíquico, ao passo que os pneumáticos mergulham no próprio espírito, batismo do espírito, concentram-se no corpo mental e tendem a desembaraçar